Galera, então vamos lá, deu aqueles 5 minutinhos aí, a hora que o pessoal for entrando, a gente vai adicionando e a gente vai conduzir também, porque a gente tem aí o tempo, né? A gente tem uma expectativa que esse Clube do Livro demore em torno de mais ou menos uma hora, aí depende do ânimo de todo mundo, depende da curiosidade e do bate-papo também, mas a ideia é que a gente tenha aí uma hora para trocar ideia, falar um pouco sobre o Clube do Livro, trazer um panorama geral dessa segunda carta de Paulo a Timóteo aí, e depois a gente bater um papo, trocar uma ideia, um tempo para trocar uma ideia, para que a gente possa crescer, desenvolver de fato a nossa maturidade cristã através do conhecimento profundo, né, sistemático da palavra de Deus. Então, o Clube do Livro, ele tem alguns objetivos, a gente vai falar sobre isso, a Elaine vai apresentar juntamente com o pastor Elilton sobre isso. A gente quer agradecer a presença de todos, louvamos a Deus pela vida de vocês que estão, né, neste momento aí, deixando algum dos afazeres, alguma do tempo livre que vocês têm, para poder, juntos, a gente adorar a Deus e exaltar o nome de Cristo através desse estudo da palavra de Deus. Então, antes de tudo, vamos orar a Deus, vou convidar vocês juntos a orar, pedir que o Espírito Santo possa nos conduzir neste momento desse segundo clube do livro, e aí, obviamente, a gente entende que tudo que a gente está fazendo aqui e tudo que a gente vai continuar fazendo é direcionado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo para louvor e honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Então, vamos orar em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer primeiramente porque o Senhor conduziu, o Senhor permitiu e o Senhor foi quem nos trouxe até esse momento aqui em que a gente te adora, te exalta, glorifica o teu santo nome. Pedimos que o teu Espírito Santo possa iluminar de fato a nossa mente, preparar o nosso coração para ouvir, entender e, acima de tudo, participar desse momento, desse segundo encontro do Clube do Livro aqui, Pai. Que o Senhor possa também abençoar a vida de cada um que está aqui, a vida do pastor Eleilton, a vida da Elaine, que também junto vai conduzir esse momento, esse bate-papo, esse momento de adoração ao teu nome. Pai, obrigado por cada vida, obrigado, Senhor, pelo Senhor nos permitir estar aqui, e que tudo seja feito para louvor, honra e glória do teu nome, que Cristo seja o centro deste momento, desse encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Então, assim, a gente deixa já de início aí a oportunidade. Nesse primeiro momento, como a gente já tem falado, a gente vai fazer um panorama dessa carta, né, da carta de 2 Timóteo aqui, e aí depois disso, a gente vai abrir para um bate-papo, para uma troca de ideia com perguntas ali, após finalizar este momento, tá bom? Sejam todos bem-vindos, e vamos que vamos. A palavra está com a Elaine para conduzir aí esse início, e depois o pastor Eleuto também, que está aqui junto conosco, vai dar o panorama geral aí. Eu acho que é isso, Elaine. Se eu Isso invertir aí. o Não, tá negócio, aí ótimo. você me corrige. É isso aí. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do Clube do Livro. E é muito bom ter vocês aqui. Como a Edgar disse, tenho certeza que muitos abriram mão de alguns compromissos para estar nessa noite aqui, aprendendo mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar conversando sobre o livro de 2 Timóteo. E antes de iniciarmos nosso bate-papo sobre o Clube do Livro, nós queremos falar um pouquinho o que é o Clube do Livro. Então, quem estiver na projeção, não sei se é ouvindo o seu Edgar, isso, vamos acompanhar aí. Nós fizemos uma introdução aí para informar, esclarecer algumas coisas. Quem já participou do primeiro encontro já conhece, então quem está participando agora vai ter a oportunidade de conhecer. Então, o que é o Clube do Livro? Um clube do livro é um grupo de pessoas que se reúnem para discutir livros, trocar ideias e opiniões. É o que a gente vai fazer aqui. Todos, creio, tiveram a oportunidade de fazer a leitura, é uma carta bem pequena, né? São apenas 4 capítulos, então é bem tranquilo fazer a leitura. Então, é um momento da gente trocar informações, ideias, dúvidas também. A gente vai ter oportunidade com o pastor Eleuto, que formado em teologia, então ele tem o costume de estar dando matérias dessas cartas, então a gente tem que aproveitar, a gente aproveita, tira dúvida, agora é a hora, hein? Quem é aluno dele já deve ter estudado bastante, mas quem ainda não fez teologia, né, igual eu não fiz teologia, não tem algumas coisas que a gente não sabe, então é legal ter essa oportunidade para estar crescendo um pouquinho mais.
Agora, a visão panorâmica do livro é a seguinte. Por que, então, nós escolhemos 2 Timóteo para esse segundo encontro? Por quê? Nós começamos em 1 Timóteo e agora nós estamos no 2 Timóteo. Então, nós estamos nessa sequência aqui de estudos, escolhemos essas cartas porque elas trazem um conteúdo que reforça a nossa fé, incentiva, motiva e traz algumas experiências partilhadas aqui com o nosso amado apóstolo Paulo sobre a jornada cristã. Então, esse livro, ele traz muitos ensinamentos para nós, e a gente achou interessante escolher esse tipo de conteúdo para estar conversando com a galera. Mas vamos lá, então. Primeiro tópico da nossa visão panorâmica. O que estava acontecendo no mundo quando o apóstolo Paulo, então, compartilhou esta carta aqui? Vamos lá, acompanhem comigo. O que estava acontecendo no mundo da época do pastor e apóstolo Paulo? Nós vemos aqui que Nero estava perseguindo os cristãos, e Paulo era um deles. Paulo, ele encontrava-se o quê? No cárcere, Marmetino, em Roma. A gente tem uma imagem aí para vocês visualizarem, que inclusive é um local aberto à visitação. E esse local, os presos que estavam sendo julgados, eles ficavam encarcerados, e Paulo, ele estava ali. E também, nessa carta, nós vemos que era um dos últimos dias de Paulo, antes da sua morte. E então, ele compartilha ali, reforça a questão da fé de Timóteo, da jornada de Timóteo, o chamado de Timóteo. Olha, eu já falando a próxima parte aqui. Vamos ver uma imagem da prisão? Olha só que interessante. A prisão era uma espécie de buraco no chão, fria e com mau cheiro. A gente sabe que as prisões brasileiras também não são, né, lá aquelas coisas, mas olha só que situação bem degradante que os presos daquela época tinham que enfrentar. E o nosso apóstolo Paulo passou por isso. Era uma situação muito, muito degradante. Nenhum tipo de dignidade existia aí. Então, a gente visualiza nessa imagem como que era a prisão. E nós vemos que mesmo nesse local, ele não deixou sua fé esmorecer. Ele continuou pregando o evangelho, continuou reforçando o que ele pregou durante o seu ministério. Isso é interessante, porque, poxa, um homem ficar nesse lugar e continuar falando do amor de Jesus e tudo, né, é um grande exemplo de fé para nós. A nossa próxima lauda aí da visão panorâmica fala que é deste lugar, desta prisão, que Paulo então escreve a sua última carta, no ano 68 depois de Cristo. Então, a gente vê que ele está no fim da vida e no fim do seu ministério. Ainda assim, ele não está amargo, é como eu comentei agora há pouco. Mesmo diante de situações degradantes, situações que nenhum de nós queremos passar, nós vemos que Paulo, ele continuou firme na sua missão, no seu propósito. Então, qual que é o segredo do apóstolo para terminar bem o seu ministério? É isso que a gente vai conversar aqui nesse encontro. Alguém já disse que melhor do que começar bem é terminar bem alguma coisa. E o apóstolo Paulo, ele dá esse exemplo para nós também. Partindo para os capítulos do livro, nós temos aí alguns tópicos que foram divididos por nós da seguinte forma, então, aqui, para nós identificarmos os conteúdos. O primeiro é o chamado, que se encontra ali do capítulo 1, versículo 18. Ele reforça para Timóteo que é preciso ter convicção do chamado. Então, ele traz isso em Timóteo. Eu não vou entrar muito em detalhes, que depois o Elilton vai aprofundar com vocês, e a gente vai ter a oportunidade de trocar ideia também. Então, ele traz essa importância de ter convicção do chamado. O segundo é o compromisso, que está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 26. É compromisso com o discipulado, a santidade e a palavra. Que interessante ver que é algo que a gente também fala nos dias de hoje, não é verdade? E a gente não está falando na igreja, muitas vezes, ou na maioria delas, ou sempre, a importância do compromisso com o discipulado, a santidade e a palavra. Então, olha só, uma carta que foi escrita no ano 68 depois de Cristo, Paulo ali falando para Timóteo, e é um conteúdo que nós continuamos pregando nos nossos dias com tanta veemência por ser tão necessário. É um conteúdo muito vivo. E o terceiro é constância. 2 Timóteo 3,
1 ao 4, 4 a 5. A constância frente a uma sociedade doente e uma pregação egocêntrica. Parece que Paulo está vivendo aqui no ano 2025, hein? Tá parecendo que eu acho que o Paulo estava em 2025 e escreveu essa carta. Olha só, frente a uma sociedade doente e uma pregação egocêntrica. Olha, qualquer coincidência não é coincidência. É que a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, mas olha só, Paulo falando para uma sociedade doente e reforçando aí que é importante ter uma constância, porque estamos diante de uma sociedade doente e egocêntrica. E ali o quarto, o contentamento. É no capítulo 4, 6 ao 22. Paulo sabia que havia cumprido seu ministério e confiava que Deus estava com ele. Olha aí, uma pessoa que sabia do seu chamado, conhecia o seu chamado e estava ciente de que havia chegado ali no fim. Aquela famosa frase que a gente vê principalmente quando os mártires ou grandes líderes religiosos se vão, né, ou pessoas com as quais a gente tem um relacionamento de discipulado, de liderança, assim, aí a gente vê assim, combati o bom combate, né, essa velha frase aí. Eu acho que Paulo deixou essa visão para nós, de que ele cumpriu com excelência e de que ele foi até o fim. E é isso que ele traz para nós, esse contentamento de saber que ele fez o que precisava ser feito. Agora, nós vamos partir para uma segunda parte, que são quais são os propósitos. E para isso eu convido o pastor Eleilton para estar conversando com vocês sobre os propósitos dessa carta. Eu não preciso apresentar ele, né, porque você já conhece, a gente está aqui não sei se tem alguém que não é do nosso ministério que está participando, tem alguém que daí, né, às vezes tem alguma visita, algum convidado. Se tiver, dá um oi no chat aí, se não quiser abrir a câmera, não tem problema. Mas todos, eu acredito que todos são do ministério, né? Senão eu apresento o pastor Eleilton. Como diz a Júlia, vulgo meu marido. Falou, vulgo, pastor, vulgo seu esposo. Eu vou ter que desligar o microfone, porque a gente está dividindo o mesmo ambiente, que senão vai dar um... Então eu não vou falar quando eu estiver falando, tá, gente? Ó, agora aproveitem, tirem todas as suas dúvidas, porque é muito difícil marcar um horário na agenda do meu marido, viu? Vocês aproveitam. Vou passar a palavra para ele, tá bom? Meu Deus. Graça e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom participar dessa reunião com vocês, né, do Clube do Livro. A gente acompanhou o primeiro, né, vimos lá o vídeo, né, do primeiro, que vocês se reuniram para falar sobre 1 Timóteo. Muito bacana a iniciativa. Já começo parabenizando vocês pela iniciativa, né? Continuem aí nessa caminhada, né, e tenho certeza que cada vez mais vai engrossando aqui o time. Eu acho que antes de mais nada, né, a gente poderia, não sei se o pessoal concorda comigo, né, acho que o MJ da Paulista poderia sortear uma passagem para Roma, né, para a gente conhecer o Cárcere Marmertino, né? Mostrar as fotos aqui, ué. Verdade, não é só mostrar foto, tem que dar experiência, né? Tem que dar experiência. Exatamente. Falou que está disponível para visitação e tudo, aí a gente quer visitar o cárcere lá. Bom, mas brincadeiras à parte, eu acho que aquela foto lá foi importante, porque seria muito bacana, assim, se a gente conseguisse pensar nessa carta dessa perspectiva, né, que é uma carta que foi escrita por alguém que estava no cárcere, né, para alguém que estava naquele lugar. É provável mesmo que Paulo estivesse meio que dentro de uma masmorra, assim, de um buraco escuro, né? Ele contou com a ajuda de Lucas para escrever essa carta aqui. Se não fosse a ajuda de Lucas, talvez Paulo não teria conseguido escrever essa carta por conta das circunstâncias adversas, né? Foi a última carta que ele escreveu. Diferente de 1 Timóteo, que foi a carta do primeiro encontro, 1 Timóteo ele estava solto, ele estava viajando, né? Ele estava na Macedônia quando escreveu, então estava numa circunstância bem mais favorável do que essa. Agora não, agora ele realmente são as últimas palavras dele, ele está partindo para a morte mesmo, porque a impressão que a gente tem lendo essa carta aqui
é que ele já sabe que ele vai morrer. É que parece que ele já tem consciência da sentença que ele recebeu de Nero, né? Parece que essa sentença que ele recebeu, ele já tem consciência dela, né? Porque dessa prisão aqui, Paulo só vai sair para a guilhotina, Paulo só vai sair para ser decapitado, né? Como ele é um cidadão romano, ele vai morrer honrosamente decapitado pela espada. Então, ele só sai dessa prisão para perder a cabeça, né? Ele está aguardando esse momento. E eu acho que isso, por si só, reverte essa carta aqui de uma qualidade muito especial, né? Porque, assim, o apóstolo Paulo é o grande apóstolo do cristianismo, né? Um dos grandes apóstolos. É um cara que contribuiu demais, tanto na plantação de igrejas como na teologia, né? Ele soube conjugar muito bem as duas coisas, né? Ser um excelente pastor, plantador de igrejas, mas também um excelente teólogo, né? Se você tenta se lembrar quem é o maior missionário do cristianismo, você vai lembrar de Paulo. Se você pensa quem foi o maior teólogo, você lembra de Paulo também. Então, ele conseguiu juntar, né? Conjugar muito bem as duas coisas e mostrar que esse binômio não é possível, não é impossível de caminhar junto, né? Mas por que ele escreveu essa carta, né? Com que propósito Paulo decidiu escrever essa carta ali nos seus últimos momentos de vida, né, desse lugar, né, nessa circunstância bastante adversa, né? Se puder dar um clique aí, quem estiver projetando. Então, primeira coisa, ele queria encorajar Timóteo a assumir a responsabilidade de lutar pelo progresso do evangelho. Timóteo é um jovem, né? É um jovem aqui de aproximadamente uns 35 anos já, eu acho. Quando ele começou a caminhar com Paulo, ele devia ter uns 20. Mas aqui ele já deve estar com uns 35. Só que ainda é jovem, tá? Se você der uma olhada lá em 2 Timóteo 2, versículo 12, Paulo fala para Timóteo, fuja dos desejos da juventude. Né? Então, ele tem 35 anos, mas é juventude ainda, viu, gente? Porque jovem, na mentalidade aqui desse período, 40 anos é jovem ainda, tá? O pessoal tá batendo palma aí, né? Diz que pela Organização das Nações Unidas, a juventude vai até os 26 anos, né? Mas na época aqui era 40, então aqui tá... Vamos seguir a época. Tá melhor, né? Tá melhor seguir aqui esse período aqui, 40 anos é considerado jovem. Mas, enfim, Paulo discipulou Timóteo, Paulo caminhou com Timóteo muitos anos, e agora é a hora de desafiá-lo a assumir a responsabilidade de continuar. Ele precisa passar o bastão para alguém precisa continuar. Então, ele é chamado, né, para assumir essa responsabilidade. E aí, nessa primeira parte aqui, do capítulo 1, né, naquela divisão que a gente apresentou atrás, no panorama, estava lá que é a parte do chamado, né? Nessa parte aqui, Paulo diz para Timóteo para que ele se lembre de manter sempre viva a chama do dom de Deus que estava nele, que foi dado por imposição das mãos. Porque Deus não deu espírito de covardia para a gente, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, é fantástico essa fala do apóstolo Paulo aqui para o Timóteo. Lendo as cartas paulinas, dá a impressão que Timóteo era um pouco mais tímido. Tito também era um outro jovem que caminhou com Paulo durante algum tempo. Tito parece que era um pouco mais atirado, ele tinha emocionalmente, assim, parece que ele era um pouco mais forte, tinha um temperamento um pouco mais forte, né? Timóteo, aparentemente, era um pouco mais tímido. Então, Paulo diz para Timóteo aqui, para que ele mantenha viva, literalmente, a chama, né? Literalmente, a palavra que aparece aqui dá a ideia de remexer ali as brasas, né? Um fogo que está quase apagando, né? Para que esse fogo sempre esteja vivo, né? Para que esse fogo sempre esteja queimando, né? Essa é a ideia aqui dessa palavra que Paulo usa aqui para Timóteo. Então, Paulo sabe que Timóteo tem dons da parte de Deus, Paulo sabe que Deus chamou Timóteo, Paulo não tem dúvida disso, do chamado de Timóteo, e por isso ele pede para Timóteo para que ele mantenha a chama do dom que ele recebeu sempre viva, sempre acesa, para cumprir, né, o ministério que ele recebeu da parte do Senhor, né? Porque Paulo sabia dos sofrimentos que viriam pela frente, né?
Timóteo ele levou a sério isso aqui, gente, porque ele vai morrer como mártir depois, lá perto do ano 90, trabalhando junto com o apóstolo João. É o período que ele vai morrer, mas ele levou a sério isso aqui. Eu acho que essa fala de Paulo já é uma lição e tanto para a gente, né? Para todos aqueles que receberam dons da parte de Deus, para todos aqueles que foram chamados por Deus para fazer alguma coisa, e todo mundo foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, né? Uns na posição de liderança e outros, mesmo não sendo na posição de liderança, mas também receberam dons da parte de Deus para servir, né? E eu acho que a gente tem um desafio, principalmente esses dons, que são dons que habitam em nós, né? Tem uma categoria de dons que são dons de caráter permanente, né? Paulo está falando dessa categoria de dons, os dons que estão em nós, que a gente administra, né? Os dons de caráter mais funcional, ministerial. Então, todo mundo recebeu. Então, a gente tem o desafio de manter viva a chama desse dom e servir ao Senhor, né? Com amor e com equilíbrio, né? Porque ele não deu para a gente espírito de covardia, mas de poder, né? De amor e de equilíbrio, né? Então, tem esse desafio aí que ele apresenta para Timóteo, né? E já fica aqui também, né, uma outra, a carta em si já traz uma grande mensagem para a gente relacionada ao desafio de preparar novas gerações, né, de preparar as pessoas para assumirem o bastão, né? A gente está sempre pensando em, além de estar servindo a Cristo, no caso de líderes, né, como líderes, mas sempre pensando também na outra geração, sempre pensando também em discipular pessoas, né, porque é óbvio, uma hora a gente vai ter que parar também, né? Não vão ficar para sempre. Então, você precisa já tentando enxergar, né, pessoas que podem assumir a liderança, né, assumir o ministério ali na frente, enfim. Então, Paulo aqui, ele tenta animar Timóteo no que diz respeito ao chamado que ele recebeu da parte do Senhor. Ele também prepara Timóteo para problemas futuros, né? A carta serve para mostrar para Timóteo algumas situações que ele poderia enfrentar no futuro. Então, a Elaine falou, lá quando ela mostrou aquele desenho do panorama, da parte da constância. Paulo fala de pelo menos duas coisas aqui nesse trecho para Timóteo, né? Timóteo deveria estar preparado, porque nos últimos dias a sociedade seria doente. Ele diz que nos últimos dias nós viveríamos tempos difíceis. E aí, eu não sei se quantos estão com a Bíblia aí aberta, né? Ou se não estão com a Bíblia, mas que leram a carta e se lembram, né? Olha o que Paulo diz. Aí eu quero que você... Eu vou ler aqui, eu quero que você vá pensando aí. Se isso aqui tem alguma semelhança com o nosso tempo ou não. Isso aqui não tem nada a ver com a gente, né? Então, Paulo fala assim, ó, que nos últimos dias, nos últimos tempos, os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, têm aparência de piedade, mas negam o poder. Afastem-se também desses. Essas descrições que Paulo faz aqui, eu tenho a impressão que ela se encaixa muito com o tempo que a gente está vivendo. Então, Paulo faz questão de advertir Timóteo. Timóteo, você vai enfrentar tempos difíceis, né? E quanto mais o fim se aproxima, mais difíceis são os tempos, né? Mais difíceis são, mais a sociedade adoece, né? Mais a gente tem, de fato, encontra mesmo gente egoísta, gente que só pensa em si mesma, gente que só pensa em dinheiro, né? Avarento, né? O dinheiro praticamente é um ídolo no nosso tempo também, né? Na sociedade, muita gente avarenta, muita gente presunçosa, né? Muita gente cheia de si, né? Muita gente arrogante, né? Os valores da família, que fala de gente que sem amor pela família. E, gente, não é impressionante na sociedade o desmonte que estão tentando fazer na sociedade da família? Né? Se tem uma instituição que é atacada na sociedade, é a família. Estão tentando desmontar as bases da família na sociedade. Enfim, Paulo está preparando Timóteo. Timóteo, você vai pegar coisa difícil no futuro, hein? E aí,
isso aqui vale para a gente, né? Nós aqui, jovens, servos de Deus, discípulos de Jesus, século XXI, nós estamos vivendo tempos difíceis, gente, tempos difíceis, e a gente tem o desafio aqui, vivendo tempos difíceis, né, de fazer a vontade de Deus aqui nesse tempo, né? Porque uma outra questão que Paulo coloca também nesses tempos difíceis, né, lá eu falei que é uma pregação egocêntrica, né, lá atrás, porque Paulo falou que nesses últimos dias o pessoal não iria querer ouvir a sã doutrina, eles não iriam querer saber de ouvir a palavra, mas eles amontoariam para si mesmos mestres segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, né? Então, eles não suportarão a sã doutrina, terão coceira, vão juntar mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles vão ouvir aquelas pessoas que falam aquilo que eles desejam, né? Que as colocam para cima, né? E eu acho que, enfim, é possível que naquele tempo já tivesse, né, falsos mestres, e que Timóteo, de repente, enfrentou isso, mas eu não tenho dúvida que a gente enfrenta isso aqui, que a gente enfrenta esse tempo em que as pessoas não querem saber de ouvir a palavra, as pessoas não querem saber da sã doutrina, elas não querem saber do evangelho. Infelizmente, tem uma geração, uma galera que lota espaços, lota igrejas, lota eventos para ouvir coach, né? Para ouvir pregador coach, pregador que fica massageando o ego, né? Que fica dizendo que vai dar tudo certo, enfim, que tem caminho para felicidade, caminho para você enriquecer, caminho para isso, caminho para aquilo, enfim, né? E que tem dificuldade, assim, se alguém abre a Bíblia para ler algum texto da Escritura Sagrada e lê mais do que uns 3 versículos, a pessoa já fica incomodada. A pessoa já fica agoniada. Meu Deus do céu, mas essa pessoa não se toca, né? Como assim, né? Que absurdo, né? Que absurdo num culto ler mais do que 3 versículos, né? Já imaginou, né? Assim, é um negócio que é estranho, né? Assim, a gente está reunido ali, a gente está reunido para louvar a Deus, para adorar a Deus, né? Para refletir sobre a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, às vezes, quando é lida, a gente fica meio incomodado, né? De ter que ler a palavra de Deus. Então, eu penso que a gente vive um tempo desse. Paulo, uma das razões pelas quais Paulo escreveu foi para preparar Timóteo. Timóteo, você vai pegar pedreira pela frente, Timóteo. Se prepara, porque não vai ser fácil, né? E aí, nesse contexto, qual foi o desafio de Paulo para Timóteo? Nesse contexto, o desafio para ele foi: prega a palavra, insta tempo, a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e ensino. Então, prega a palavra. Se a sociedade vai estar doente, se as pessoas não querem ouvir a palavra, então, seu desafio é pregar a palavra. Que palavra? A Escritura, capítulo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra que a gente foi chamado para pregar é a Escritura. A palavra que Paulo disse aqui no capítulo 4 é a própria Escritura. E ele falou para pregar a palavra, né? Para ler a palavra, né? Para ler a Escritura Sagrada, né? Eu disse ali atrás que eu queria... que eu parabenizei vocês, né, por essa iniciativa do Clube do Livro. E uma coisa que me chamou a atenção, né, que eu achei mais bacana ainda nessa iniciativa de vocês, do Clube do Livro, é que vocês decidiram se reunir para ler a palavra, né, para ler a Bíblia. Porque tem muito Clube do Livro que o pessoal se reúne para ler livros mesmo. E nada contra, né? Legal também, né? A gente escolhe um livro de algum autor bacana, né, para ler, para refletir a respeito dele. Mas vocês escolheram a própria Bíblia, né? Para se reunir para ler a Bíblia, conversar sobre a Bíblia, né? Então eu achei fantástico essa ideia, né? Porque realmente a gente precisa da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o alimento, é a saída, né, para essa sociedade doente, para esse tempo, né, de gente que não quer saber de ouvir a palavra, né, de ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a ordem de Paulo aqui é para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, né? Quando for oportuno e quando não for oportuno, né? Quando tiver oportunidade ou, enfim, quando não tiver, aí você cria a oportunidade para falar, né? Essa é a ideia aqui, né? No original, a gente tem
tem uma expressão aqui que é utilizada aqui aquela palavra kairos, né, que é uma palavra grega para tempo, né, mas que na verdade não é bem tempo, é a ocasião oportuna para que alguma coisa seja feita. E aí, aqui Paulo usa, se eu não estou enganado, acho que é kairos e a kairos, assim, é quando tiver boa oportunidade ou quando não tiver boa oportunidade, né? Então, no kairos ou fora do kairos, prega a palavra, né? Semine a palavra, é a ideia de Paulo aqui. E por fim, gente, uma última razão pela qual Paulo escreveu, e essa aqui mostra talvez aí o coração do apóstolo, né? Porque, como eu disse para vocês, ele já sabe que está faltando pouco tempo. Ele diz aqui no final: eu estou sendo derramado como oferta de libação, está próxima a minha partida, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o Senhor justo juiz me dará. Então ele sabe que ele está perto da morte. Então ele escreve a carta para dizer: Timóteo, eu quero te ver por uma última vez, Timóteo. Eu queria que você viesse me ver, Timóteo. Então ele escreve a carta para pedir para Timóteo: Timóteo, vem logo me ver. Vem logo. Ele quer dar um último abraço em Timóteo. Ele quer estar com Timóteo por uma última vez. Então, acho que isso mostra muito aí do coração do apóstolo, além do apóstolo pedir para Timóteo também levar para ele os pergaminhos e os livros, né? Bacana isso, né? Paulo está perto de morrer e querendo ler ainda, né? Ele gostava muito de ler mesmo. Paulo com certeza amava o clube do livro, né? Porque tem gente que passa a vida toda e não lê nada. Paulo está quase morrendo e quer continuar lendo, né? Para que continuar lendo perto da morte? Mas ele quer ler, ele quer que Timóteo leve os livros, leve os pergaminhos, né? Para ele, né? Então, isso é bacana aqui no final do livro mesmo, né? Porque ele vai dizer que só Lucas está com ele, né? Então, é um momento aqui, né, de muito sofrimento, perseguição, em que ele não tem muitos amigos próximos, os amigos estão distantes, ele só tem Lucas e ele quer muito que Timóteo vá, porque são duas pessoas realmente muito queridas, né, pelo apóstolo Paulo, tanto Lucas quanto Timóteo. Então, a carta também tem esse objetivo, tá, pessoal? Um dos objetivos é Paulo pedir para Timóteo visitá-lo o quanto antes, né? Visitá-lo o quanto antes. E o que a gente aprende também, né? Que os servos de Deus, né? Os servos de Deus de todas as épocas, eles também têm coração, né? Eles também têm coração, eles também têm sentimentos, eles também precisam de amigos, né? Precisam de amigos na caminhada, precisam de pessoas, né? Para especialmente esses momentos complicados e difíceis, né? Então, a segunda Timóteo também, ele termina meio nesse tom de melancolia, né? Mas aí o versículo que eu quero destacar aqui é o 18 do capítulo 4, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Né? Então é uma fala do apóstolo Paulo aqui no final de 2 Timóteo, né? Ele deve ter morrido muito pouco tempo depois de ter escrito essa carta. Nem sei se deu tempo de Timóteo chegar para vê-lo, né, para abraçá-lo, mas esse foi o desejo. Ele escreveu para Timóteo ir até lá. Ok? Então, eu acho que é isso aqui no que diz respeito aos propósitos da carta. Não sei, agora, meu amor, você vai seguir aí no item 3, na reflexão? Júlia, mas o Lucas levantou a mão. O seu aluno, Lucas, né, ex-seminarista, agora pastor, missionário, não é missionário? Missionário Lucas, como que fala agora, gente, pastor? Fala aí, Lucas. Seminarista. Lucas, coloca o Lucas, né, Lucas? Fala aí. O que veio primeiro? Seu nome, né? Quando você nasceu, alguém falou, Lucas. Vai lá, Lucas. Então, pastor, diante da reflexão que o senhor fez, eu ia perguntar, né, no final da carta aqui, no verso 1 ele diz: apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. O senhor disse da prisão do cárcere mamertino, ele ser muito mais restrito, ou algo assim, né, muito mais, ou pior do que a primeira prisão, que seria um cárcere domiciliar, né? Quem são essas pessoas, pastor? Ele discipulou lá naquele lugar? Tinha pessoas servas de Cristo lá? Na verdade, Paulo está em Roma, né?
como ele está na cidade de Roma, a cidade de Roma é uma cidade com muitos cristãos, né? A impressão que a gente tem é que mesmo nesse lugar, mesmo nesse cárcere, ele pode receber visitas, né? Ele pode receber pessoas ali. Porque diferente da ideia de prisão que a gente tem no Brasil, né, da pessoa reclusa mesmo, né, e cumprir pena numa prisão, nesse período você não tem essa ideia de uma pessoa que recebe como pena, por exemplo, 10 anos de prisão. Todo mundo que está na prisão, ele só está na prisão temporariamente, ele está na prisão aguardando a sentença. A sentença vai ser ou ser açoitado, né, ou crucificado, ou decapitado, ou então solto, né? No caso de Paulo aqui, ele vai ser decapitado, né? Então, é possível que essas pessoas aqui sejam irmãos mesmo ali da cidade de Roma, de repente alguém que está dando algum tipo de ajuda para Paulo, né? Porque assim também, nas prisões o pessoal não tem, não é o Estado que paga a sua comida, né? Não é o Estado que mantém você vivo, né? Você precisa de ajuda. Então, de repente, são irmãos que estão ali meio que dando um apoio para Lucas também, para ajudar o apóstolo Paulo, né? Enquanto ele permanece preso no cárcere. Show. Aproveitando aqui, gente, mais alguém quer levantar a mão, fazer perguntas aqui para o nosso pastor Leilton? Tem que aproveitar, porque a agenda dele é difícil mesmo. Eu partilho da mesma opinião que a Li. Bom, E já que você... Pode falar, Marcos. Diga aí. paz a todos. É só para o pastor Leilton falar para a gente um pouco dessa dupla que Paulo cita aqui, James e Jambres, pastor. A minha filha entrou no quarto, eu vou mutar, tá bom? Aí você explica para a gente. Tá bom. Vamos lá, o James e o Jambres, né? Onde é que está aqui? É no capítulo 3, né? Está aqui. Capítulo 3, versículo 8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Esse Janes e Jambres são aqueles magos lá do faraó, né, que tentaram imitar os milagres que Moisés e Arão estavam fazendo, né? Então você tinha alguns magos lá que tentavam fazer essas imitações. E a tradição judaica, né? Isso aqui, como que a gente sabe o nome, né? Porque Êxodo não tem o nome deles, né? Nós não temos o nome deles lá em Êxodo, né? Mas na tradição judaica aparece o nome desses magos, né? Então essa dupla aí é esse pessoal lá da corte de Faraó, né? Que eram, na verdade, magos picaretas, né? Que estavam tentando ali fazer imitação, né, dos verdadeiros milagres de Moisés e Arão, né? Então, são esses camaradas, né? Paulo está dizendo que no nosso tempo nós vamos encontrar gente como os dois, né? Obrigado. Bom, gente, e aí? Quero saber de vocês. A gente está aqui, para mim, está aparecendo que nós estamos em 12 pessoas, total. A minha vizinhança dando oi já. E aí, eu queria saber de vocês. Não escutei. Aqui está 17 pessoas. 17? Para mim só aparece 12. Ai, que loucura. Tô pelo celular. Mas que bom, um número bom, um número bem bacana. E aí, eu gostaria muito de que quem conseguisse, né, quem sentisse a vontade de abrir o microfone para falar para a gente qual foi o versículo, né, desses capítulos que mais te chamou a atenção, para você dividir com a gente, aqui pelo Mic mesmo, ou pode mandar aqui no chat, que eu ou as outras pessoas, a gente pode falar por vocês. Mas eu gostaria de ouvir vozes aqui. Acho que para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica, eu posso começar, tá? Deixa eu só pegar aqui para não falar errado. O versículo que eu mais gostei, que mais me chamou a atenção, é em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 8.
Ele vai dizer assim, né? Portanto, não se envergonhe de dar seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Isso me chamou muita atenção, porque a maioria das vezes, eu não sei se é assim com vocês, né? Mas quando eu preciso contar o meu testemunho, né? O meu deserto para alguma pessoa, eu fico tímida e eu sou faladeira. Eu fico tímida e tenho não vou dizer, não sei se é a palavra certa, né? Se eu posso usar o temor aqui se seria a palavra certa. Depois vocês podem me corrigir. Mas é muito sério isso de você contar o seu testemunho para outras pessoas. Porque você, querendo ou não, você foi machucado, mas você também foi curado por isso que você passou. E o nosso testemunho, ele nos machuca, mas ele cura outras pessoas também. Por exemplo, eu vou ter que usar exemplo de casamento, porque eu trabalho com isso também, né? Mas eu vejo muitos casais que são muito feridos no processo de casamento, né? Por amigos, por familiares, por questões financeiras. E no final, o resultado sempre é muito positivo, sempre se aprende muito, sempre. Eu também sou muito confrontada com isso, né? Pelos casais, porque eu acabo sofrendo junto. E eles sempre dão esse testemunho para mim, de que, através das minhas experiências com outros casais, eu consegui abençoar eles e eles conseguiram ter fé, ter força para seguir até o final, né, desse preparativo de festa de casamento, de cerimônia e tudo mais. Então, o testemunho, ele machuca a gente, mas ele também cura outras pessoas, além de nos curar, né? E é por isso que a gente precisa testemunhar o que ele tem feito na nossa vida, o que ele faz na vida das pessoas ao nosso redor. Então, esse versículo 8 me pegou assim de um jeito muito, muito especial. Eu queria saber de vocês, qual versículo que chamou mais atenção? Cadê? Acho que eu vou começar a escolher. O Fala Derek comigo. levantou a mão. Isso, cadê? Eu não tô vendo, gente. Meu celular tá pequeno. O Derek levantou a mão. A paz do Senhor, gente. Espero que todos estejam bem. Boa noite. Boa noite. O frio agora tá uma delícia para todo mundo. Tem um versículo que eu acho que é bem interessante, que se encaixa principalmente, acho que para a gente jovens, que é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso daqui é bem forte, porque a gente sabe que vai chegar um tempo em que isso vai acontecer. E outra coisa que me pega bastante é que talvez por conta da gente ser mais jovem, a gente tem uma certa timidez de poder falar do evangelho para Cristo. Mas aqui na própria Bíblia está falando, vai chegar um tempo em que isso vai ser proibido. E será que quando chegar esse tempo, eu vou querer pregar o evangelho? Por que não, aproveitando agora que a gente vive em um país livre, por enquanto, em um país que a gente pode pregar abertamente o evangelho, por que a gente não sente esse desejo de poder falar, de poder pregar, aproveitando agora? Porque a gente sabe que vai chegar um tempo em que isso vai ser proibido. Então, por que a gente, ao invés de esperar chegar esse tempo, a gente não já começa agora? E isso é uma palavra de conforto para a gente, porque a gente sabe que a gente vai ser perseguido se a gente aceitar Jesus. Todo mundo pensa que aceitar Jesus vai vir um mar de rosas. Não é. Não é. Se você sem Jesus, a batalha é grande. Agora, com Jesus, a batalha é pior ainda. Só que a diferença é que a gente sabe que Jesus está no nosso barco. E a gente confia. Independente do que aconteça. Independente que vai chegar esse tempo aí, em que o evangelho vai ser proibido. Em que se você fala do evangelho, você vai ser morto. Só que a gente vai estar tão firmado em Cristo, que isso pra gente não vai ser nada. Que a gente vai morrer dando glória a Deus. Que a gente vai fazer, que nem como foi um dos apóstolos. Esqueci quem era. Que ele foi apedrejado,
Só que, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E ele não estava olhando para quem estava apedrejando, e sim para o céu. Boa, foi o cara que orou pelo um tal de Saulo, né? Segundo a narrativa bíblica, foi Estevão que orou e Saulo ainda. Saulo, né? O Paulo, né? Tava ali segurando a capa de quem apedrejava esse cara. Então, mas é legal. Eu tinha escolhido esse mesmo versículo também, o Derek, aqui para como um versículo impactante. Aí eu queria dar uma provocada aqui, porque assim a gente vê essa carta, Paulo começa fazendo animando ali, né, o Timóteo, mas eu gosto de viajar um pouco, né, olhando como se fosse um filme, né? Parece que é aquele filme que começa com pássaros cantando num bosque muito lindo e parece que de repente o ambiente ali se transforma, né? Eu tenho a visão, por exemplo, aí Paulo começa a falar de guerra, Paulo começa a falar de um ambiente caótico, Paulo ele começa a falar ali tipo como um ambiente em que as pessoas estão iradas, né? Então parece que ele vai se transformando nesse ambiente, num ambiente meio caótico, meio conturbado, meio de perigo. Se você olhar igual um filme, né, que começa realmente com pássaros cantando, flores balançando, e de repente tudo se transforma, começa a vir avião por cima, bombardeio de todos os lados, e aí fica aquela correria, todo mundo tentando se esconder, se livrar. E aí eu queria perguntar até para o Eleito em cima disso, né? Obviamente você leu o 18 ali, que Paulo fala exatamente disso, né? Ele pinta esse ambiente todo caótico, ou fala do ambiente que não será, mas talvez já é caótico no sentido de vida cristã. E como diante desse panorama de ambiente caótico, Eleito, a gente, como jovem principalmente, na vida cristã, nesse ambiente aí de perseguição, a gente pode, de fato, se manter animado ou, então, resiliente, essa palavra da moda, né? Ter resiliência para continuar, né? Continuar avançando na vida cristã com esperança nas promessas de Deus, nesse ambiente que começa bonito, depois ele se transforma em um ambiente caótico. A gente poderia dizer que talvez até usando palavras de filme, né, aquele ambiente de zumbis, né? Porque assim, você olha aqui que Paulo vai falar assim que as pessoas parece que estão iradas nesse sentido, né? Acho que os desejos deles tomaram conta dessas pessoas e elas estão quase como iradas, atacando de forma insana, assim, as pessoas, né? Ok, deixa eu só rapidamente, então, atendendo essa provocação aí. Eu acho que talvez dois versículos chaves que eu acho que ajudam nessa resposta, né? Primeiro é 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, para a gente caminhar num ambiente caótico, para a gente fazer a vontade de Deus, né, viver com relevância nesse tempo, a gente precisa da graça de Deus, buscar força na graça de Deus, né? Quando a gente tem essa compreensão que nós somos salvos graciosamente por Deus, redimidos por Ele, né? A gente tem essa gratidão no nosso coração e busca força nisso. A gente não merece, mas Deus nos salvou e a gente se lembra disso e caminha pensando nisso. E o versículo 8, lembre-se de Jesus Cristo. Esse versículo aqui, gente, é sensacional. Olha, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o Evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporta. Por que Paulo suporta tudo? Porque ele buscou força na graça e porque ele se lembra de Jesus. Ele lembra que Jesus também sofreu, que Jesus morreu por nós, mas ressuscitou, está vivo. Né? Então, assim, tenha sempre em mente, traga sempre de novo a sua mente, Jesus. O que Jesus fez por você. Né? Então, talvez esses sejam
dicas boas aí do apóstolo para a gente caminhar num ambiente de adversidade, num mundo caótico, enfim. Carlos, tô vendo que você tá com a mão levantada, pode falar? Ou desistiu? Não desistiu, não. Volta aqui pra você falar com a gente. Eu acho que é o Sansão, lembra dele, ou Orlando? Cadê? Eu não tô conseguindo abrir aqui. É o Sansão, o palhaço do Retiro. Estamos te ouvindo, Sansão. Tá me ouvindo? Sim. Sim, ok, claro. Eu não tô. Abriu a câmera aí? Abriu sim. Nós tá te vendo. Você tá famoso, hein, rapaz? O Marcão viu uma figurinha sua no grupo, hein? Você viu lá? Ô, Ed, tô com saudade de você. Pode escrever, gente, pra todo mundo aí. Tá me ouvindo, gente? Tá ouvindo? Pode escrever pra todo mundo. Estamos te tô com ouvindo. saudade de jogar bola com você, velho. Né? Tá aí, pastor Eleilton. Eleilton, pode senhor também, pra você. O versículo 14 do capítulo 3, queria saber se o Timóteo, ele era, apesar de ser jovem, e se ele era experiente também. Porque lá em Atos ele andava com Silas, né? Também, né? Atos, se eu não me engano, 18, eu acabei de ver aqui, 18:5, parece, se eu não me engano. Fala que ele andava com Silas. Aqui o versículo 3 e 14, está escrito assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteiramente sabendo de quem tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes a Sagrada Escritura, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo está orientando ele aqui, né, uma carta aqui, mas ele era um jovem sábio também, experiente, aliás. Olha, eu acredito que sim, porque nesse texto que você citou, de Atos, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele está com Silas, no capítulo 18, isso é na segunda viagem missionária de Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo começou no ano 51, e aí foi quando Paulo trouxe Timóteo e Silas com ele. Os dois viajaram com Paulo na segunda viagem missionária, ano 51. Aqui, 2 Timóteo, nós já estamos no ano 68. Então, já se passaram 17 anos. Tem 17 anos, aproximadamente, que ele está caminhando com Paulo. Então, assim, ele já viu Paulo ser espancado, preso, ele já viu de tudo, né? Já viu Paulo ser xingado, caminhou com Paulo, viu Paulo plantando igrejas, né? Então, assim, ele caminhou muitos anos com Paulo. Então, eu penso que a essa altura, ele é jovem ainda, óbvio, né? Paulo não desconsidera isso, mas eu acredito que ele já é um jovem experimentado, né? Um jovem que, inclusive, pôde ser colocado como pastor da igreja de Éfeso, para cuidar da igreja de Éfeso, enquanto Paulo foi para Macedônia. Então, eu penso que ele tem certa experiência, sim, tá? O Timóteo aqui, por tudo que ele já viveu e caminhou ao lado de Paulo. Aliás, né, desculpa, aqui no capítulo 3, acho que no verso 11, Paulo diz isso, né? Ele fala assim, sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra, né? O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Então, Paulo está dizendo, ó, eu entendo assim, né? Está dizendo, você viu, né? Você viu o que me aconteceu, você já percebeu o que acontece, né, por causa disso, e aí ele continua dizendo, e sim, e aí ele chega no 12, né, e todos que vão passar perseguição. Então, no mínimo, esse tal de Timóteo, se já não tinha passado junto com Paulo, já não tinha tido que correr de alguns junto com Paulo, viu tudo o que aconteceu com Paulo, né. É isso aí. E ele morreu em Éfeso, pastor? Oi? E ele morreu em Éfeso? Timóteo? É Timóteo. Sim, Timóteo morreu em Éfeso. Provavelmente, quando João estava preso na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, né, nesse meio tempo em que João está preso e que também o pessoal está sendo perseguido, lá já era Domiciano, né? Aqui é Nero que está perseguindo, né, quando o 2 Timóteo foi escrito. Mas lá era Domiciano. Aí Domiciano prendeu João, e nesse ínterim, Timóteo foi morto em Éfeso. Quando João é solto,
né, ele já chega e pega uma igreja meio entristecida, né, com a morte de Timóteo. Então, ele morreu lá em Éfeso, perto do final do ano, do ano 90, né, da década de 90. Vini, você apareceu aqui, mas você estava mudo. Quer tentar falar de novo? Não tá saindo, Vini, pelo menos pra mim, não. Muita tecnologia, eu entendo. A gente não tá te ouvindo, não, Vini. Veja se agora sai. Agora sim, agora sim. O perfeito. Vinícius está 2 vezes, ele está em outra personalidade, ele está escolhendo uma para falar. É, eu acho interessante a ideia que o cara acabou de trazer, eu acho que o Carlos, que foi as pessoas que estavam participando com ele ali na proposta de ajudar no ministério. E eu acho que um versículo muito interessante, que quando eu li na primeira vez, eu falei, tipo, não faz o menor sentido, que vai falar lá no finalzinho, acho que no 4:11, que apenas Lucas estava comigo, traga Marcos com você, pois ele será muito útil no ministério. E assim, para mim foi um negócio muito simples, tipo, beleza, quero um abraço do meu amigo Marcos. Só que quando a gente volta e tenta compreender a ideia de Atos, lá no 15, vai ver exatamente esse Marcos que o Paulo não queria junto numa viagem, e até briga com Barnabé. E assim, é um ponto muito interessante de ele falar no final da vida dele, assim, depois de compreender que estava errado nessa briga, que não precisava ter discutido com Barnabé. E ele fala, traga Marcos, que ele vai ser útil. Então, para mim, quando eu linkei essas duas histórias e ouvi essa reflexão, minha mente fez, buf, genial, a Bíblia é muito incrível. E assim, foi algo muito interessante que, muito simples esse versículo, mas traz uma grande reflexão na ideia do mais ampla da Bíblia. Era isso que eu queria trazer com reflexão, e que achei muito legal esse versículo. Posso falar também? Ou é uma vez só cada um? Claro, Marcos, pode falar. Pegando um gancho aí pro Vini, Paulo reconheceu que todo Marcos é gente boa, né? Todo Marcos é legal. Paulo quis um Marcão do lado dele, né? Mas é brincadeira. Ó, A gente podia ouvir de tudo, né, Marcos? brincadeira à parte, agora eu vou falar de um outro ponto aqui interessante, que eu estava lendo, né? E depois eu fui ler de novo, repetiu a mesma coisa, né? Paulo, ele faz questão de frisar, né? No capítulo 2, verso 14, fala assim, ó, na minha versão aqui, NVT, vai falar um pouquinho diferente. Lembre-se dessas coisas a todos e ordene na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. E aí, eu estava continuando lendo, no 23 ele falou, digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Né? Então, dá a impressão que ele está falando para Timóteo ficar esperto com as conversas tortas, né, que deveria ter na igreja, né? Como, às vezes, acontece na nossa, né, hoje em dia, né? Será que acontece? Não? A maioria Acontece pouco, né? Não, Ribeirão não tem isso não, Marquinhos. Para de mentir. É verdade, ó, aqui também não tem nada disso. Olha, no Aerocomércio do aeroporto. Na maioria das vezes, os nossos conflitos internos na igreja começam por palavras, né? Por briguinhas bestas, né? Que começa a discussãozinha. E Paulo, ele é um experiente assim, da palavra de Deus, né? E querendo mostrar isso para Timóteo, ele frisa isso 2 vezes, né? Achei interessante. Então, a gente possa tirar essa lição também, né? Nós que somos jovens, gostamos, às vezes, de discutir coisas bobas, né? Que às vezes vira cara um para o outro, e a gente sabe que se não tiver união no meio da juventude, né?
aí já dá tudo errado. Se o Leito quiser complementar também, fique à vontade. Não, rapaz, sua fala foi certeira. Não precisa nem de complemento. Foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Acho que eu consigo até, aproveitando, né, mesmo cirúrgico, a faladeira sempre consegue fazer algum gancho. Né, o nosso segundo ponto aqui desse momento de reflexão é justamente sobre a área da nossa vida que a gente consegue se identificar com o Timóteo, né? Esse seria um ponto extremamente importante, né, para a gente conseguir se policiar, não só, principalmente, né, na nossa igreja local, ministerialmente falando, para tomar cuidado com picuinha, com briguinha, com comentários que são desnecessários, né? Mas acho que no nosso dia a dia também, o menos ele acaba sendo mais, né? Lógico, a gente precisa se posicionar na nossa igreja, a gente precisa se posicionar no nosso trabalho, na nossa escola, mas a gente também precisa saber o que Deus quer que a gente faça, o que Deus quer que a gente fale, né? Então a gente precisa buscar esse discernimento. O que está rolando aqui no chat, que eu já me perdi? Alguns se identificaram como um jovem de 40 anos. Eu acho que foi referência quando o Marcos disse, nós que somos jovens, né? É, Quis dizer isso. Eu aprendi algo essa semana que, na verdade, a pessoa que tem 40 anos, 45 anos, só é um jovem avançado, tá? Pra vocês Olha aprenderem. aí, Para somos de ser jovens Vocês que avançados. acham que tão velho, é só um jovem avançado. Tem duas Laís, pessoas que levantaram as mãos aí, não foi? isso, Laís, pode falar? Eu não vi a segunda pessoa, tá? Mas podem abrir no microfone e podem ir falando. Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui ouvindo o comentário de vocês. E estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, continuando, é o capítulo 3, né, que eu achei interessante, capítulo 3, versículo 10. É o elogio dele, né, para Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Né? Esse versículo aí é muito interessante, que ele faz esse elogio aí para ele, e fala que ele, quando você, quanto a você, versículo 24 agora, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, ele aí está recebendo o elogio do professor, né? Que interessante isso daí. E a gente tem que ser assim também, né? Nosso Deus, nosso professor, Paulo é um grande professor. Então, será que a gente tem como a gente receber esse elogio também? Então, que a gente possa se preparar, né? O irmão falou aí sobre as picuinhas na igreja, sobre tudo isso, né? Que a gente possa ter também perseverança, o amor que ele teve e continuar no propósito, que é a nossa salvação, ter paciência, né? Uns com os outros. E essa aí é a minha colocação. Muito interessante o estudo, irmãos. Parabéns aí para vocês. Obrigada, Laís, pela sua participação, lá de Hortolândia, né? Isso. Eu vi sua foto, eu tava vendo a foto só do perfil, aí quando você abriu a câmera que eu vi que era você. Estou escondidinha aqui, só ouvindo vocês. Muito interessante. Obrigada por você estar aqui com a gente. Amém. Carlo, pode falar, Carlo. Tá com a mãozinha levantada. Uma pergunta. Mais uma pergunta para o pastor aí. Capítulo 4, versículo 12. Quem que é esse Tíquico? É mais um jovem que Paulo enviou também, lá para Éfeso? E quem que é esse Alexandre Latoeiro também? Rapaz, Alexandre Ferreiro. O Tíquico, ele é um colaborador do apóstolo Paulo, né? Ele tem uma longa um grupo de pessoas que ajudam a ele no ministério, né? Timóteo, estão sempre perto de Paulo, né? Timóteo, tem o Aristarco, tem Epáfras, tem Epafrodito, e o Tíquico, parece que o Tíquico, ele não é tão falado quanto Timóteo e Tito, mas ele está sempre presente também, né?
ajudando o apóstolo Paulo. Então, imagino que Tíquico também, assim como Tito e Timóteo, ele também era um jovem, né? Desses jovens que estavam sendo discipulados pelo apóstolo Paulo, né? Agora, o Alexandre Latueiro, né? Ou então, como diz algumas Bíblias aí, o Alexandre Ferreiro, né? Parece aí que é um cristão de alguma igreja aí que causou muita dificuldade no ministério do apóstolo Paulo, né? É interessante, nessa carta ele cita um cara que deu muita alegria para ele, que foi o Onesíforo e a família dele, mas cita também o nome aqui de uma pessoa, né, de um irmão aí de uma das igrejas que causou muitos males para ele, né? Inclusive ele diz: o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez, né? Então o próprio Paulo não quer fazer, não quer ele mesmo, né, dar retribuição para o Alexandre, nem pede para ninguém, né, dar uma sova nele, mas só deixa ele com Deus, né? Deus sabe o que ele me fez, né? Deus sabe todas as dores que ele me fez passar. Ele não entra muito em detalhes aqui, né? Não tem sobre o que exatamente o Alexandre fez, né? Qual é esse mal que o Alexandre causou a ele, né? Mas é alguém que fez muito mal a Paulo, né, no seu ministério. E ficou o nome dele imortalizado aqui agora, né? Todo mundo sabe que o Alexandre fez mal para Paulo. Aliás, Elito, você citou um versículo aí que Paulo vai citar a família de Onesífero aí falando sobre isso, né? E até falando que várias vezes ele animou, pelo jeito foi visitar, ele ajudou, né? Até alimentou Paulo ali na prisão, visitou ele e nunca se envergonhou por eu estar na prisão, né? Interessante, né? Paulo cita, parece que uma informação e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. É possível que Paulo, dentre todas as oposições que ele tenha tido, né, no meio desse ministério, pessoas que tenham falado assim: olha lá, Paulo, tá vendo? Olha que vergonha que é para a igreja citar o Paulo por estar preso em Roma. Você acredita que essa informação a mais que ele cita assim, ó, Onesífero me visitou, me apoiou, a família dele me deu apoio, e ele nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Isso é algo que, tipo, cita alguma coisa que ele tenha sofrido dessas críticas até dentro da comunidade cristã por conta dessas prisões? Uhum. É possível, sim. Atos, capítulo 19, fala que toda a Ásia ouviu falar a palavra de Deus. Toda a Ásia recebeu o evangelho por meio do ministério do apóstolo Paulo. Agora, se você olhar um versículo antes desse texto que você citou, Paulo diz assim, ó: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Bons nomes aí para quem está pensando em ter filho, hein? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou e não se envergonhou. É possível que sim, que nesses momentos de prisão do apóstolo, houveram cristãos que acabaram se afastando, né? Houveram cristãos que acabaram, enfim, se envergonhando, né, de ter um apóstolo preso, de ter um líder preso, né? E ficaram receosos, né, de apoiar Paulo, porque nas vezes que ele ficou preso, via de regra, foram períodos de perseguição, né? Também tem essa também do pessoal não querer se comprometer, né? E de repente colocar o pescoço em risco também, né? Mas isso aconteceu. E o Onesíforo é alguém que nunca arredou o pé, né? Sempre fez questão de ajudar Paulo, né? Em todas as ocasiões. Vai, Gabriel, você abriu aí o microfone. Bora, Gabriel. Bom, Pai do Senhor, pessoal. É interessante que o pastor Lito falou um negócio, e eu lembrei de um versículo que lá em Atos vai dizer que Paulo é uma peste, né? Ou seja, eles chamam Paulo de peste o tanto que ele pregava e falava. Então era por isso que ele conseguiu ser esse grande mensageiro, né, de Deus. Bom, o versículo que quero passar aqui é algo que eu tenho vivido bastante. Está lá no capítulo 4, versículo 2, né? Prega a palavra, insiste em tempo, fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. De uns anos para cá, eu vejo o quanto eu tenho amadurecido em questão da fé cristã, né? Hoje eu entendo que
a gente fica tão alvoroçado para pregar para alguém e acha que a pessoa vai ser igual a gente, né? Tipo, vai aceitar o que eu tô falando, a pessoa vai ser um Gabriel, vai ser um Paulo, vai ser alguém que eu vejo e eu também tô ali vivenciando que é a igreja, né? Mas não é assim, né? E talvez a gente fique estressado, né? Paulo falou, olha, seja paciente em ensinar, em falar. E lá no serviço eu tenho visto isso, né? Recentemente saiu um colega meu e quando eu cheguei, falei, né? Sou adventista, a gente vai mostrando nossas patentes, como Paulo faz ali, se eu não me engano, na carta aos Filipenses, né? Paulo expõe quem ele era. Paulo começa a falar. E se alguém quiser pregar para alguém falar da nossa igreja, já fala o nome da nossa igreja. Aí você já vai ter motivos, ênfases para falar e explicar. E aí ele começou a perguntar, né? Ah, você é da igreja, né? Que guarda o sábado? Eu falei, sou, guardo o sábado, mas tem a diferença, né? E ele saiu há pouco tempo, e nesse pouco tempo que ele saiu, ele era uma pessoa que estava afastada da igreja, e aí eu comecei a falar de Cristo para ele, falar do amor. A gente estava ensinando, também repreendendo algumas horas, aconselhando, e aí antes dele sair, ele voltou para a igreja. Então o que eu quero falar? A gente tem que insistir, não adianta a gente ficar com medo ou com vergonha. Ali no capítulo 1, versículo 8, se não me engano, Paulo vai dizer que nós temos um espírito não de covardia, né? Mas de poder, de amor e também de domínio próprio. Ou seja, vai ter hora que a gente vai ter que falar, mas vai ter hora que a gente não vai ter como falar. E aí a gente precisa ter domínio próprio, a gente precisa se segurar. Mas eu deixo essa palavra para vocês que insistam. A gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter vergonha. Mas está faltando a gente ter paciência em explicar a palavra de Deus. E aí é onde a gente consegue fazer mais discípulos, a gente consegue fazer mais membros da igreja e também segurar mais pessoas na igreja, né? Mais ou menos isso. Muito boa colocação, Gabriel. Obrigada. Pastor Eleilton, para a gente conseguir encerrar, o senhor gostaria de deixar uma palavra final para a gente? Acho que a palavra final que a gente deixa é a palavra da própria carta, né? Eu acho que pegar até o gancho no que o Gabriel falou por último, nessa fala final de Paulo aqui no capítulo 4, né? Eu acho que de todos os conselhos que ele deu, esse é um conselho importante para a gente sempre se lembrar, né? Prega a palavra. Prega a palavra. A tempo, fora de tempo. Né? Esteja preparado para pregar com toda paciência e doutrina. Né? Com paciência porque nós não somos os responsáveis pelos resultados. É Deus que vai trabalhar no coração das pessoas. Então, você não precisa tentar ficar adiantando nada. Ah, mas eu estou falando e não acontece nada. Calma. Paciência. Você só tem que pregar. Então, assim, preguemos a palavra, né? Manejemos bem a palavra como jovens que seguem a Jesus, discípulos de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Acho que, em nome de todos, né, posso agradecer a presença de todos vocês. Foi um público muito bacana. Nós gostamos muito. Foi muito, muito, muito legal. Eu falo por mim, fui muito abençoada. Uma reflexão muito legal. E eu espero e acredito que a gente vai se encontrar mais vezes. Viu, pastor Eleilton? Já pode deixar uma data para a gente no próximo mês. Amém. A gente quer você aqui com a gente de novo. É isso, Fechar gente. um contrato com ele, né, Júlia? Eu vou fazer um contrato. Ô, Ju, esqueci. É bom Deixa que eu não dar um dá pra aviso fugir rápido. muito, né? Não dá pra fugir. A Elaine tá na cola dele. Boa. Só lembrando que a gente está gravando e também a gente está transliterando, ou seja, a gente está fazendo a transcrição aqui desse estudo. A gente é moderno, usa IA, gente. Aí a gente vai disponibilizar também escrito esse conteúdo com os resuminhos básicos dele para você que quer, para poder estudar, para você usar na sua vida, enfim, para você usar de pregação, você usar na sua vida no dia a dia, você vai poder usar esse documento aqui escrito que a gente vai disponibilizar nos grupos lá. Se você não tiver, pede para o seu líder do ministério, porque a gente vai disponibilizar lá no grupo dos líderes do ministério também, tá bom? Show. Derek, você quer falar mais alguma coisa? Você levantou. Gente, desculpa aí eu sei que já estamos encerrando,
Mas, parando para pensar agora, que eu achei bem interessante, é que prega a palavra dentro, fora e fora de tempo. De que o tempo de pregar a palavra é agora. Sabemos que quando isso for proibido, esse vai ser o tempo fora de tempo. E é bem interessante que a Bíblia foi feita em um período de mais de 1000 anos. Não lembro o tanto de anos exatamente, mas nenhum dos autores conheceram. E isso daí é só um pouco da grandeza de Deus que a gente tem, que a gente conhece. O tão magnífico, o quão Deus é poderoso na vida de cada um de nós. Olha só, ele não deixou nenhum dos autores se conhecerem, mas em todo momento a Bíblia se encaixa perfeitamente, desde o início até o final. É isso. É isso. Vamos orar então, gente, para a gente poder encerrar esse momento. Então vamos lá. Fechem seus olhos junto comigo e vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento de estarmos juntos, mesmo que de forma online. Nós sabemos que o seu Santo Espírito se fez presente. Nós agradecemos pela presença do pastor Eleilton, não só dele, por nos trazer esse momento de reflexão, mas como de todo mundo que entrou, separou um tempo, que se dedicou durante esses dias lendo Timóteo junto com a gente. Que o Senhor possa continuar se fazendo presente na nossa vida, que a gente continue com vontade de conhecer cada vez mais através da Bíblia, através da tua presença, que o Senhor nos dê vontade, que o Senhor nos dê sede de buscar a ti, Senhor, e que a gente consiga levar isso, esse momento de reflexão, para as nossas igrejas locais, mas principalmente também para o nosso dia a dia, que a gente consiga, Senhor, através do seu Santo Espírito, capacitação para pregar a tua palavra, para fazer o teu nome conhecido, porque grandioso nós já sabemos que o Senhor é. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento, nos dê uma boa noite e também uma boa preparação para o final de semana, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. É isso, galera. Muito obrigada mais uma vez. Tamo junto. Até a Abraço para todos, próxima. galera. Até mais. Deus abençoe. Obrigado, pastor Eleilton. Obrigado, galera. Valeu, galera. Amém. Tchau, Paz do gente. Senhor. Com Deus. Tchau. Boa noite para todos. Tchau, tchau.